A pergunta parece um experimento mental, mas tem uma resposta real. Ao longo de toda a existência humana, os cerca de 300 mil anos em que o Homo sapiens esteve anatomicamente presente na Terra, houve períodos em que a probabilidade de uma criança recém-nascida sobreviver até a idade adulta era tão baixa que a continuidade da espécie dependia não da sobrevivência individual, mas do puro volume reprodutivo. O período que surge como o candidato mais extremo ao pior momento da história para nascer não foi uma guerra, nem uma peste, nem uma fome, no sentido convencional. Foi um evento geológico que aconteceu aproximadamente 74 mil anos atrás, e seu nome é a erupção supervulcânica de Toba. A erupção de Toba, na ilha de Sumatra, foi o maior evento vulcânico dos últimos 2 milhões de anos. Ela lançou aproximadamente 2.800 quilômetros cúbicos de material na atmosfera, uma quantidade que colocou matéria particulada e dióxido de enxofre suficientes na estratosfera para bloquear uma fração significativa da radiação solar incidente durante anos. O inverno vulcânico que se seguiu durou entre 6 e 10 anos, segundo as estimativas. As temperaturas globais caíram algo entre 3 e 15 graus Celsius, dependendo do modelo e das evidências indiretas utilizadas. As evidências de núcleos de gelo, registros de pólen e dados genéticos de múltiplas espécies sugerem uma redução catastrófica da vida vegetal nas regiões afetadas, o que significou uma redução catastrófica dos herbívoros que comiam as plantas, o que significou uma redução catastrófica dos predadores e onívoros que comiam os herbívoros. População humana na época da erupção de Toba já era pequena para qualquer padrão moderno. As melhores estimativas sugerem algo entre 10 mil e 100 mil indivíduos no mundo todo, dispersos pela África, pelo Oriente Médio e possivelmente pelas bordas do sul da Ásia. O que as evidências genéticas sugerem ter acontecido após Toba é um gargalo populacional de severidade extraordinária, uma redução da população humana global para algo entre 1.000 e 10 mil indivíduos reprodutivos, com os sobreviventes agrupados em refúgios, onde calor e alimentos suficientes ainda permaneciam para sustentar pequenos grupos durante o inverno vulcânico e os anos de recuperação que vieram depois. Uma taxa de sobrevivência de 0,5% é o número que se obtém quando se pegam as estimativas mais baixas da população anterior a Toba e as estimativas mais baixas dos sobreviventes posteriores a Toba e se colocam no mesmo cálculo. É um número que merece ser mantido na mente por um instante, porque representa algo quase incompreensível. Um mundo em que, de cada 200 crianças nascidas nos anos imediatamente após a erupção, uma sobrevivia para se reproduzir. As outras 199 morriam. De frio, de fome, das doenças que seguem a desnutrição, dos predadores que se tornaram mais ousados à medida que as populações humanas se contraíam e as estruturas sociais que haviam protegido os indivíduos deles se desintegravam. A criança nascida nesse período não entrava em um mundo que era simplesmente difícil. Ela entrava em um mundo que tentava ativamente matá-la, com todas as variáveis ambientais ao mesmo tempo. A queda de cinzas de Toba foi depositada sobre uma ampla área do sul da Ásia, em camadas grossas o suficiente para esterilizar terras agrícolas por anos, o que não significava nada para os humanos pré-agrícolas de 74 mil anos atrás, mas significava tudo para as plantas e os animais, dos quais eles dependiam para se alimentar. O frio matou vegetações tropicais e subtropicais, que não haviam evoluído para suportar quedas sustentadas de temperatura. A escuridão provocada pelo véu de aerossóis interrompeu a fotossíntese em vastas áreas, produzindo o colapso em cascata da cadeia alimentar, que é a marca característica de desastre de um grande inverno vulcânico. A taxa de mortalidade infantil nos refúgios pós-Toba foi quase certamente próxima do total. O recém-nascido humano está entre os organismos mais indefesos que a evolução já produziu, dependente de calor contínuo, de leite de uma mãe que, por sua vez, depende de alimento adequado, e da infraestrutura social do grupo, para a proteção contra predadores e contra a exposição ambiental. No mundo pós-Toba, todas essas dependências estavam sob ataque simultâneo. A nutrição da mãe era inadequada, o que significava que a oferta de leite era inadequada, o que significava que a nutrição do bebê era inadequada, o que significava que o sistema imunológico do bebê era inadequado, o que significava que todo patógeno no ambiente encontrava um hospedeiro incapaz de resistir. Os adultos que sobreviveram o fizeram porque os adultos possuíam reservas que os bebês não tinham. Reservas de gordura acumuladas antes da erupção, a capacidade de viajar mais longe em busca de alimento, e a capacidade cognitiva e social de tomar decisões sobre gestão de recursos, da qual os bebês, literalmente, não podiam participar. A arqueologia do período pós-Toba é apropriadamente escassa, não porque nada tenha acontecido, mas porque a população que poderia ter deixado um registro mais rico era pequena demais e estava estressada demais para produzir um. O que sobrevive é a assinatura genética no DNA humano moderno. O padrão específico de baixa diversidade genética, que é a impressão digital de uma população que passou por um gargalo tão severo que todos nós somos, em um sentido significativo, descendentes de um número muito pequeno de pessoas que sobreviveram a vários anos terríveis em uma parte muito específica do mundo.
A comparação com outros candidatos ao pior momento da história ilumina por que Toba vence. A peste negra de meados do século XIV matou talvez de 1/3 a metade da população europeia, algo catastrófico por qualquer medida humana, mas deixando os sobreviventes em um mundo com estruturas sociais funcionais, terras agrícolas recuperáveis e memória institucional de como reconstruir. As grandes fomes do século XX mataram milhões, atrocidades genuínas de política pública e negligência, mas dentro de um mundo que continuou funcionando ao redor das zonas de fome. As populações do Camboja de Pol Pot ou do Gulag de Stalin vivenciaram taxas de mortalidade que a mente moderna mal consegue processar, mas foram catástrofes localizadas dentro de um mundo que continuou existindo fora de suas fronteiras. Toba foi um evento global, não havia fronteiras fora das quais o mundo continuasse normalmente. O inverno vulcânico que se seguiu à erupção não foi um desastre regional, mas planetário, afetando toda a população de toda a espécie em todo o continente. A criança nascida nesse período nasceu em um mundo no qual a categoria de segurança, o lugar ao qual se poderia chegar onde as coisas estivessem melhores, simplesmente não existia. Toda direção era a mesma direção. O frio estava em toda parte. A comida não estava em lugar nenhum. A sobrevivência da espécie através do gargalo de Toba é, da perspectiva de 74 mil anos depois, um dos fatos mais notáveis da história da vida na Terra. Diversidade genética de todos os 7 bilhões de seres humanos vivos hoje é menor do que a diversidade genética de um único grupo de chimpanzés na África Ocidental, porque todos nós dependemos do pequeno grupo de sobreviventes que conseguiu atravessar aquilo. Somos, no sentido biológico mais literal, os filhos das pessoas que sobreviveram ao pior momento da história para nascer. Todo ser humano vivo é descendente de alguém que não morreu naqueles anos, que encontrou comida suficiente, que conseguiu manter seu bebê aquecido o bastante, que tomou as decisões individual e coletivamente, que mantiveram uma tênue linha da espécie viva até que o inverno vulcânico terminasse e o Sol voltasse. E o Sol voltou. Lentamente, ao longo dos anos, os aerossóis estratosféricos se assentaram. A temperatura global começou a se recuperar. A vegetação começou a retornar, e com ela os animais, e com eles os humanos, que se expandiram para fora de seus refúgios, carregando em seu DNA a marca genética da quase extinção. O registro arqueológico após Toba mostra, ao longo dos milênios seguintes, a reexpansão gradual e a rediversificação da população humana, lentamente, no início, depois mais rápido, e então com o crescimento populacional explosivo da Revolução Agrícola, que acabaria produzindo, 74 mil anos depois, a civilização que pode olhar para Toba e entender o que lhe aconteceu. O pior momento da história para nascer como ser humano foi uma janela específica de anos após um evento geológico específico. Probabilidade de sobreviver a isso era aproximadamente aquilo que se calcularia se você tivesse de atravessar uma sala em que quase todos os ladrilhos estivessem eletrificados e apenas 1 em cada 200 fosse seguro, e você tivesse de escolher o caminho sem um mapa. A espécie conseguiu atravessar. Não porque a sobrevivência individual fosse provável, mas porque os números jogando o jogo eram grandes o suficiente, os sobreviventes eram capazes o suficiente, e os refúgios eram suficientes o bastante para que alguns caminhos levassem adiante.